Olá, você já viu falar da TV Quixadá na mídia, a TV cristã que veio para fazer a diferença na cidade de Quixadá. Uma TV onde você vai estar encontrando muitas pregações, louvores para a edificação da sua vida e da sua família. TV Quixadá na mídia, uma TV sempre inovando e crescendo na cidade de Quixadá. Olá, gente, aqui é o Kleber e Tainara, passando aqui para lembrar para você que todas as sextas-feiras acontece o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, a partir das 18 horas, não é isso, Kleber? sim, um bate-papo santo e abençoado. É isso aí, na TV Quixadá na mídia. TV Quixadá na mídia, a TV que veio abençoar a sua vida. Filha, não tem segredo pra me buscar, não existe hora e nem lugar. Olá, eu passei aqui para te convidar e te lembrar que toda sexta-feira às 8 horas da noite tem um programa AltaCast, diretamente do canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Logo após o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, tem o meu programa, um programa especial, um programa abençoado que vai abençoar a sua vida através de testemunhos e experiências sobrenaturais da vida de cada convidado que teve sua vida transformada por Deus, tá certo? Então tá lançado o convite, eu te espero lá. Toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, no canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Até lá! Você que quer comer no melhor espetinho da cidade de Quixadá, vem pro Espetinho Neném. Abrimos às 5 horas da tarde e fechamos às 11 horas da noite. Temos o nosso espetinho, baião de 2 e arroz cremoso. E suco natural e refrigerante. Nosso endereço é Rua Nossa Senhora Rainha do Sertão, número 87. Vem! Olá, eu sou o cantor Alexandre Pinheiro e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Olá pessoal, eu sou o cantor Orlando Filho e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Deus abençoe. Olá, eu sou o presbítero Tiago e estou ligado na TV Quixadá na mídia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. É que quem fala é a Samara Lima, sou cantora e compositora e estou participando da TV Quixadá na mídia. Fala, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Mais uma vez aqui, Diácono Samuel Costa com mais um Tá na Bíblia. Tudo bem com vocês? Como foi a semana, gente? Tá tudo bem? Gente, nós estamos aqui com um convidado especial, tá certo? Nosso irmão e amigo, pastor Marcos Paulo. Eu vou voltar a câmera aí, diretor, para o pessoal conhecer ele aí. Glória a Deus. Pastor Marcos Paulo é nosso convidado de hoje. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito importante também, né? Tema muito, podemos dizer assim, polêmico, mas de suma importância para os nossos dias de hoje, né? Nós vamos estar falando sobre os dons do Espírito. Cessaram? Você acha que cessaram? Você acha que está ainda hoje em atividade? Entra aí ao vivo, entra aí no nosso chat, compartilha aí, tá certo? O link, nós vamos estar deixando aí o link aí para você estar compartilhando nas redes sociais, para você estar interagindo aí, entrando no chat, e vai ser um bate-papo, uma conversa abençoada. Pastor Marcos Paulo, se apresente aí para o público lhe conhecer. Boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Marcos Paulo, né? Como nosso irmão Samuel já me apresentou.
E estamos aqui nesta noite para tratarmos de um assunto, né, muito importante, que é os dons espirituais, né? E hoje acredito que você que acredita que os dons cessaram, nesta noite, eu acredito que você que vai ouvir esse podcast, o Espírito Santo irá mudar seu pensamento para a glória de Deus, né? Então, é assim, meus irmãos. Amém. Amém? Gente, eu vou, como sempre falo, né? Eu gosto de dar oportunidade aqui aos convidados, né? Como a gente vai falar hoje sobre o cessacionismo, Pastor Marcos, eu queria que o senhor falasse um pouco, aí, né? Mesmo que de forma resumida, sobre a origem do cessacionismo. O que é o cessacionismo para os nossos telespectadores entenderem e como começou o cessacionismo. Irmão Samuel, o cessacionismo foi um desenvolvimento da reforma e está particularmente associado aos calvinistas, né? Sim. E eles não conseguem provar biblicamente, né, que os dons cessaram. E nós temos muitos sensacionistas, né, que divergem uns dos outros, né? Tem um sensacionista radical, né, que acredita que todos os dons cessaram, e temos o sensacionista menos radical, que acredita que só os dons miraculosos, como falar em línguas, a profecia e a cura cessaram, né? E os demais não. Então, no decorrer aqui da nossa conversa, nós iremos desenvolver, né, esse assunto para a glória de Deus. Perfeitamente, pastor. Iniciando aqui essa conversa, para quem não sabe, né, como já foi falado aqui, o cessacionismo ele é um movimento, né, uma linha de pensamento teológica, não é isso, pastor? Que acredita que os dons do Espírito cessaram, né? Ou seja, eles deixaram de ser necessários para os dias de hoje, né? Só tem uma coisa na qual nós concordamos com o cessacionismo, é que eles dizem que as escrituras são suficientes. Nós também cremos nisso, né? Nós cremos que as escrituras é a palavra de Deus revelada para os nossos dias, ela é suficiente também, mas nós também cremos que, de acordo com as palavras de Jesus, né, em João capítulo 14, versículo 16, o Espírito Santo, o Consolador, ele estaria conosco para sempre, né? Então, se Jesus disse que o Consolador ele estaria conosco para sempre, é porque enquanto tiver a presença do Espírito Santo juntamente em ação conjunta com a obra da igreja, é porque os dons do Espírito, a ação do Espírito estará presente. E se a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus, e se ele é Deus, ele é eterno, ele é imutável, e nele não há sombra de variação, então o Espírito Santo, sendo Deus, ele não pode, de maneira nenhuma, nós podemos dizer que o seu poder, que a sua obra cessou, porque senão nós estaremos anulando a própria pessoa do Espírito Santo. Não é isso, pastor? Sim. Para nós começarmos aqui, né, para os irmãos entenderem melhor, para que servem os dons, né? Os dons espirituais. Os dons espirituais têm pelo menos três objetivos, né? Primeiro, glorificar a Deus, né? Os dons espirituais, irmão Samuel, primeiramente é para glorificar a Deus. Segundo objetivo, expansão do evangelho, né? Para expandir o evangelho. Terceiro objetivo, edificação da igreja do corpo de Cristo, né? Então, os sensacionistas, eles usam, depois a gente vai ver um texto aqui de 1 Coríntios 13, né? Eles usam, quero até que o irmão Samuel pudesse ler para mim aí. Sim. 1 Coríntios, no capítulo 13, verso 8 até o 12, queria que o senhor lesse para mim, por favor. Sim, com certeza, pastor. 1 Coríntios 12. 13. Do 8 ao 12. Perfeitamente. 1 Coríntios... Vamos. Capítulo Bíblia, 13. Né? A Bíblia. Capítulo 13. Do 8 ao 12. Do 8 ao 12. Vamos lá.
O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Até aqui? Então, Leu 13. Até o 13, a gente fala Vamos ler o 13, né? Para a gente terminar, né? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, assim, o unicista, eles pegam esse texto, né? Que é sensacionista, eles pegam esse texto, né? E quando eles falam aqui do perfeito, né? Paulo está tratando sobre com a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto era uma igreja de novos convertidos. Sim, né? sim, perfeitamente. E tinha todos os dons, mas era carnais, não estava sabendo usar o dom de forma, né, correta. E aí Paulo, ele vai tratar sobre essa questão. E aí ele vai dizer assim, né, que questão da língua, da cura, vai cessar. Então, os sensacionistas pegam esse texto e diz que os dons, né, miraculosos, como o dom de línguas, curas e profecia, eles serviram até a era apostólica. Depois que os apóstolos morreram, né, esses dons não servem hoje para a igreja contemporânea, né? E aí eles vão dizer que esse perfeito aqui é o cano. Depois que o cano fechou, né? Depois que o cano fechou, pronto. Não esses dons, né? Encerrou-se os dons, Encerrou os dons espirituais, como eles crêem. Só que, quando você vai continuar lendo, você vai olhar aqui que o perfeito aqui não é o cano, não está falando em cano. Está falando de algo futuro. Justamente. Né? Quando Jesus vier na segunda vinda gloriosa, quando nós estivermos no estado eterno, né? Porque antigamente, por que Paulo usa a imagem do espelho? Porque os espelhos antigamente não eram como os de hoje. Eles eram feitos de metais, de pedras, né, ali lapidadas, e aí eles ficavam embaçados. Então nós não temos, hoje nós, por mais teólogos que sejamos, por mais sábios que sejamos, não conseguimos compreender, né, as escrituras, né, de uma forma plena e perfeita. Né? Então eles pegam esse texto aqui e dizem, está vendo? Esse perfeito aqui é o cano. A profecia cessou, né? E por parte, né? Diz, agora o amor permanece para sempre, mas a profecia, a cura, né? O falar em línguas, eles acreditam que cessaram, que não tem hoje não serve para a igreja contemporânea, né? Então aí você vai lendo aqui o texto, você vai ver que depois ele vai dizer, veremos ele como face a face, né? Então a Bíblia diz que nós vamos ver quem face a face? Cristo. Então esse perfeito aqui, no meu entendimento, do que a Bíblia fala é relacionada a um futuro eterno, né? Quando na segunda vinda de Cristo em glória, quando a igreja estiver glorificada. Por quê? Porque os dons, irmão Samuel, eles servem para agora, mas futuramente na eternidade eles não vão ser necessários para nós, porque eles vão lá na eternidade, se a única coisa que vai permanecer para sempre, que Paulo fala, é o amor. Justamente. Né? Então, aqui, pastor, eu estava dando uma pesquisada, tem uma palavra nesse texto de 1 Coríntios capítulo 13, no versículo 10, uma palavrinha grega que é traduzida como teleion no grego, que significa o quê? Essa palavra teleion, ela vem do tempo, né? Ela vem do singular de teleios, né? Que vem de telos, que é a raiz dos verbos gregos, né? Então essa palavra teleion, ela significa fim ou propósito, meta, né? Mas em uma outra conotação, ela significa também completo, maduro, pleno, alcançando seu objetivo. Então, quando a gente pega essa linguística e a gente insere dentro desse texto e do contexto do que Paulo falou,
né? Observe que Paulo vem falando no capítulo 13, né? Paulo discorre sobre a supremacia do amor. Em momento algum, Paulo diz que as línguas não são importantes, que a profecia não é importante. Ele diz que se nós tivéssemos tudo isso e nós omitíssemos o amor aos irmãos, o amor à comunidade, principalmente o amor a Deus, nada seríamos, né? E quando ele fala de virar o que é perfeito, que é justamente essa palavra teleion, virar aquilo que é completo ou aquele que é completo, não tem nenhuma relação, porque Paulo não está falando de evangelho. Paulo não está falando de cânon, Paulo não está falando da conclusão de um livro, não. Paulo está falando que esses dons vão cessar quando Cristo vier. É isso que Paulo está dizendo, né? Porque ele diz, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Versículo 9, né? Não é isso, pastor? Uhum. Ele diz, em parte conhecemos e em parte profetizamos, né? E se nós observarmos no Evangelho, ou nos Evangelhos, no plural, quem foi que mais pregou sobre o amor? Quem mais falou sobre o amor? E, melhor ainda, quem manifestou o seu amor acima de tudo, né? E até o próprio Paulo, em Romanos capítulo 5, versículo 8, ele diz, né, que Deus prova o seu amor para conosco, tendo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, não é isso? E aí, como quando a gente pega aqui o versículo de número... deixa eu ver aqui, o versículo de número... Acho que é o 10... que fala face a face aqui, né? Então, quando você vai fazer, quando você olha para o Novo Testamento, isso é você vai ver no Novo Testamento, no Antigo Testamento, né? Como Deus falava com Moisés, face a face, né? Então, assim, pegar esse texto, né? Para defender, né? O sensacionista é muito perigoso, porque nós não vamos encontrar um texto na Bíblia, dizendo que os dons cessaram. Não tem. Né? Não existe. Então eles não têm base bíblica, eles não têm base histórica, não têm base teológica. Nem de forma direta, né? E nem de forma indireta. De modo algum. Né? Outra coisa, pastor, também que eles alegam, né? Até fazem assim em tom de zombaria, né? A respeito dos dons, é porque eles dizem o seguinte, que se realmente os dons ainda estão em atividade, né? Uma coisa que eu vi até, acho que foi durante a pandemia, né? Que muitos cessacionistas, né, calvinistas gravaram esse vídeo dizendo, né, que se os dons realmente existem, por que os pastores não saem curando todo mundo, né? Por que os pastores não saem aí ministrando a cura sobre todo mundo que está doente, curando o Covid, né? E nós vamos ver, pastor, em 1 Coríntios capítulo 12, né, que Paulo fala amplamente sobre os dons do Espírito, e ele diz que, no versículo 11, que o Espírito, que é o mesmo, né? Que apesar dos dons serem variados, mas um só é o Espírito, né? Que realiza todas as coisas, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, e ele se manifesta em cada um conforme a sua vontade, né, pastor? Aí ó, Paulo, tu acha que, se a gente for olhar o 13, lê o 13, aí vamos pro 14. 14. Aí aqui no 14, verso 1, será que Paulo ia se contradizer? Paulo jamais ia contradizer naquilo que ele falava, porque ele era, né, um homem totalmente usado pelo Espírito Santo. Aí no capítulo 14, ele diz assim, ó, sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Então, ou seja, como é que eu pego o 13 agora, picoto o versículo todinho, e quando eu chego isolo do contexto, quando eu chego em 14, Paulo está dizendo, o conselho é procurar os melhores dons, principalmente de profetizar. Aí o sensacionalista diz, não, esse perfeito aqui é o cano que foi fechado. Ou seja, Deus tem poder para curar hoje, mas não através de uma pessoa. Ele não dá um dom de cura à pessoa para a pessoa curar. Porém, Deus pode curar através da oração. Né? Porque assim, então, eu acredito que o sensacionista, eles
infelizmente, eles limitam o poder do Espírito Santo. Ou seja, acham que não, o Espírito Santo, porque nós sabemos que há os dons ministeriais, né, que lá é Efésios 4:11, né? E há os dons espirituais em Coríntios 12, e também há o dom natural, né? Então, assim, o Espírito Santo é ele que concede o dom. Não é eu mesmo que exijo. Não, eu posso até, Senhor, eu queria tanto ser usado nessa área e tal, mas quem concede o dom é o Espírito Santo. Então, se nós formos ler a Bíblia, por exemplo, Joel vai dizer o quê? Joel 2:28, né? E acontecerá depois que nos últimos dias, né, derramarei do meu Espírito aí sobre o Pedro toda a carne. abre a Bíblia aí em Atos 2, 38 e 39. Leia para mim, por favor. Atos capítulo 2, verso 38 e 39. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui Pedro faz alusão ao batismo, né, com o Espírito Santo, porque ele fala também o a Joel, dom de né? modo singular, né? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então Pedro está dizendo que os dons é para vós, os dias de hoje, sim, para os filhos e para aqueles que estão longe, ainda virão. E aí como é que eles vão em Marcos 16 lá? Ide por todo mundo. E Jesus está falando, mas eles vão dizer assim, mas os dons só serviu na época apostólica. Só que aí no capítulo 16 de Marcos, Jesus está falando para os apóstolos. Jesus está dizendo assim, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer for batizado será salvo, que não crer será condenado. Esses sinais seguirão a vocês? Não, seguirão aqueles que crerem. Todo aquele que crê, meu irmão Samuel, né? É derramado, o Espírito Santo é derramado sobre eles, né? E eles receberão os dons. Aí vai dizer, curarão, expulsarão demônios, limparão leprosos. Né? Então como é que eles pegam um texto, né, como esse? Mas aí eles têm um argumento deles, né? Mas não tem na Bíblia um texto de Gênesis e Apocalipse dizendo que os dons espirituais cessaram. Porque a igreja sem dom, você imagina uma igreja sem dom? É uma igreja morta, né? Porque os dons eles servem para a edificação do corpo de Cristo, né? Exatamente. O próprio Paulo disse, né? Em Efésios 2:20 ele fala sobre isso. Você vê que é algo desprovido de fundamentação bíblica, porque como eu estava falando agora há pouco, né? Eles afirmam isso, né? Que se os dons realmente tivessem atividade, né? As pessoas sairiam curando quem quisesse. Só que a prerrogativa dos dons, pastor, ela não é humana. Não é o homem que usa o dom ao seu bel prazer, na hora em que ele quer, para, digamos assim, para fazer e acontecer segundo a sua vontade, né? Os dons do Espírito, eles são exercitados de acordo com a vontade de Deus e com a necessidade de alguém. Por exemplo, às vezes a pessoa diz, mas se os dons do Espírito tivessem atividade, aí você ia curar fulano, fulano e fulano, e se Deus não quiser curar tal pessoa, porque estiver provando a fé daquela pessoa, a gente vê ou exemplo aquela na pessoa, Bíblia, né, tiver, por exemplo, desconcertada e não precisar, por exemplo, também o próprio apóstolo Paulo, né, do qual nós estamos falando, que orou 3 vezes para que Deus retirasse o espinho na carne, que era uma espécie de enfermidade, né? Timóteo de uma enfermidade, Paulo disse o quê? Justamente. Olha, mistura um pouquinho de água com vinho. Também ele deixou lá úlcera, ele deixou enfermo lá aquele rapaz lá, Trófimo doente, né? Então assim, Mileto, né? nem eu posso ter o dom de curar, posso, mas nem todas as vezes que eu vou curar, nem todas as vezes que eu vou orar, perdão, vai Deus acontecer. Vai Por quê? Porque eu sou apenas o canal, ele é a fonte. Então, se a vontade dele é curar, na hora que eu orar vai curar, vai ser curado. E se não for da vontade dele, eu posso orar e não vai ser. E isso não vai aí isso não quer dizer que tá aí, ó, o irmão disse que os dons estão hoje aí, mas cadê ele? Curou, melhorou e o irmão não foi curado. Mas isso é a ignorância. Que não é de acordo com a vontade dele, né? Não. É de acordo com a vontade de Deus. Né? Eu acredito que o senhor também, né, como já tem uma longa experiência também no pastorado, né, possa testemunhar, né, de vezes que o senhor orou e Deus operou
né? Curas extraordinárias, né? E também batismo com o Espírito Santo. O senhor tem, pastor, alguma experiência que o senhor possa contar? Muita experiência. Dessa forma assim? Muita experiência, né? Alguma que o senhor possa destacar assim? Aproveitar que nós estamos falando nessa temática, né? Do exercício dos dons, para que o pessoal em casa possa entender, né? Porque quando a gente fala do que aconteceu conosco, né? É algo que nós chamamos de dados empíricos, ou seja, dados que você pode apresentar por meio da sua experiência, né? Já aconteceu de eu orar em pessoas e pessoas serem curadas. Por exemplo, na igreja que eu pastoreio, né, tinha uma irmã que tinha ido para o hospital em Fortaleza, né, com uma enfermidade. E aí ela foi, lá se tratou, mas quando voltou, ela foi andando normal, mas voltou já com a bengala, né, com a bengala, assim, não conseguia nem comer e nem andar direito. Tinha que as pessoas ajudarem. E uma certa vez eu orei nela, né? Orei. E no outro dia, ela já não precisou mais de ninguém, porque ela colocou a bengala de lado e andou sozinha. E começou a se alimentar, né? Ou seja, ali foi uma seta, né? Uma seta maligna, eu acredito, né? E teve muita outra experiência. Dom de profecia, de revelação. Hoje Deus não revela. Deus revela sim. Porque nós temos muitas experiências, né, nessa questão aí de Deus revelar. Claro que o cano está fechado, né? E não precisamos mais nenhuma revelação, né, como os adventistas, como outros, né? Nós acreditamos que o cano fechou, que as escrituras é suficiente para salvar o homem, né? Para preparar para o céu, mas dizer que os dons espirituais cessaram, eu acredito que é desconhecer as escrituras sagradas, né? Porque eu já tive muitas experiências de pessoas curadas, né? Outra coisa, lá em Horizonte, quando eu pastoreava lá, chegou uma mulher no culto, e aí Deus me deu uma visão nela num quarto, né? Ela deitada no quarto, Deus me mostrou até a cor da coxa da cama, era azul, e ela deitada no quarto, muito preocupada. E ali eu fiquei relutando, Senhor, se for do Senhor, eu quero que o Senhor toque no irmão para me dar a oportunidade para mim finalizar o culto. Aí antes de terminar o culto, o irmão, eu quero chamar aqui nesse tempo era presbítero, quero chamar aqui o presbítero Marcos para finalizar o culto. Eu disse, Senhor, então a revelação é o Senhor. Aí eu chamei a mulher que não conhecia, assim, né? Aí o que estava acontecendo, eu fui e disse, irmã, Deus me levou lá no seu quarto e me mostrou a irmã deitada, muito preocupada. Aí ela começou a chorar e disse, irmão, eu tô com meu esposo, tá com câncer na garganta. Irmão, você crê que Deus pode curar? Creu. Vamos orar. Tá minha esposa testemunha, muitas pessoas testemunham. E nós oremos e Deus curou o homem do câncer na garganta. Glória a Deus, eu creio. Tá entendendo? Irmão Natanael Nascimento, Diácono Natanael Nascimento, um abraço, meu irmão. Deus te abençoe, tá ligadinho aí conosco. Ele mandou aqui uma fala, né? Ele disse assim no chat. No texto de Marcos 16, eles utilizam-se da crítica textual e afirmam que trata-se de um acréscimo e não de uma palavra inspirada. Natanael, isso é típico, né, de alguém quando ele quer desfazer uma doutrina puramente cristã, bíblica. Repete, né? por favor. Ele falou assim, pastor, que no texto de Marcos 16, até acho que foi o senhor que tinha citado, né? Os cessacionistas se utilizam da crítica textual, ou seja, eles afirmam que esse texto trata-se de um acréscimo ao texto original, ou seja, que não fazia parte do texto original e não creem que seja essa uma palavra inspirada, né? Por tratar-se de um acréscimo, segundo eles, né? E essa estratégia é muito usada por hereges, por quê? Porque eles querem, como eles não conseguem achar um texto bíblico que faça jus às suas doutrinas, que dê apoio para aquilo que eles fazem, né, a construção teológica que eles fazem, eles dizem que, né, tal texto não há, né, nos manuscritos originais, né? Só que isso é uma falácia. Por quê? Porque se a gente pesquisar bem, os originais de fato, né, que foram os manuscritos originais em que foram escritos tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, a gente sabe que se perderam, né?
por conta tem do cópias tempo, das cópias, né? Nós temos hoje cópias de cópias, Mas né? no Novo Testamento há mais de 5.000 cópias do Novo Testamento. Perfeitamente. Então, Só do Novo Testamento, né, nós temos cerca de 5.500 cópias, né? As pessoas dizem assim, tem muitas cópias, não é confiável e tal. Pelo contrário, né? Quanto mais cópias nós temos, né, nós vamos ter uma grande quantidade de cópias que vão confirmar ou, né, discordar, no caso, de uma certa doutrina. Então, por exemplo, se nós tivermos aqui 300 cópias que falem que os dons do Espírito estão em atividades e tivermos só uma que fale, né, fica muito mais fácil da gente dar crédito nessas 300 cópias. Quem faz isso com a Bíblia é o Testemunho de Jeová, né? Se você pegar a Bíblia do Testemunho de Jeová, lá o capítulo que ele citou aí, né? Marcos 16, só está até o 8 lá na Bíblia deles. Não tem o... De quem? Das Testemunhas de Jeová. Porque se você pegar, eles fazem o... justamente, né? Eles tiram, né? Então, assim, eles dizem que Jesus não morreu numa cruz, tira de cruz para estaca. Eles disseram que o Espírito Santo não é uma pessoa, mas uma força ativa. Então, assim, muitas heresias, né? Que estão surgindo. Então, o sensacionista é um perigo para a igreja atual, né? É um perigo para a igreja atual. Porque, primeiro, eles não têm texto para provar biblicamente, historicamente, teologicamente, que os não cessaram. Então, eu fico com a Bíblia, né? Eu fico com aquilo que é escrito, que é inspirado. Outra coisa, pastor, que até o senhor falou e acabei me lembrando agora. Eles falam que os dons do Espírito, eles foram dados, né, apenas aos apóstolos. E os apóstolos, né, depois que morreram os apóstolos, né, não houve mais, né, a atividade dos dons. Mas nós temos textos, né, bíblicos que falam de pessoas, né, de relatos de pessoas usando, podemos dizer assim, o Espírito Santo usando essas pessoas para que elas viessem manifestar os dons do Espírito, como, por exemplo, Atos 19:6, que fala de discípulos em Éfeso que receberam o Espírito Santo e falaram em línguas anos após o Pentecostes. Atos, capítulo 21, versículo 9, diz que as filhas de Filipe profetizaram, né? E Ou seja... Né, Atos 21, né? Sim. 11 e 28, que é do Ágapo. Ágapo, sim, perfeitamente. O próprio Filipe, né, pastor, que Estevão, não fazia né? parte, né, do colegiado apostólico, dos 12 apóstolos, né? A Bíblia diz que ele manifestava ali dons e sinais, curava, né? Expulsava demônios ali. E eu trouxe aqui um livro, pastor, que é de um grande historiador da igreja, né, que fornece a nós muitos dados históricos, que é Eusébio de Cesareia. Eu estava dando uma pesquisada hoje à tarde, né, e eu vi uma seção aqui, que eu quero até ler uma parte aqui do texto, né, é um relato histórico. Isso aqui não é algo assim, pego aqui à solta, do vento, não, é um historiador que pesquisou, né, que buscou fontes históricas, né, foi muito testemunha ocular de muitos eventos, e ele cita também o nome de um dos grandes contribuintes dos pais da igreja, podemos dizer assim, né, que ajudaram a igreja a se desenvolver, de Irineu de Lyon, né. Ele cita aqui Irineu de Lyon e ele diz: como fizeram o Senhor e os apóstolos mediante a oração, e como se deu na comunidade de irmãos muitas vezes por causa da necessidade, a igreja toda do lugar estava rogando com jejuns e repetidas súplicas, e o espírito do morto voltou, e o homem recebeu o favor pela graça das orações dos santos. Ou seja, estão falando de uma ocasião aqui em que um morto ressuscitou pelas orações Agostinho de Hipona dos fala santos. que os dons ainda estavam em evidência. Agostinho Sim. é lá depois do 2º século. Então, Agostinho fala... Então, há muitos pais da igreja, porque se a gente for pesquisar, muitos pais da igreja vai falar que os dons ainda ainda estavam em atualidade, né? Estava ainda naquele tempo do 2º século, né? Porque eles, na cabeça do sensacionista, o cano fechou no 1º século, né? Aí foi desenvolvendo, aí no Concílio de Nicéia, que aí foram, né? Mas enquanto... Até o 2º e 3º século, né? Segundo que se tem notícia, ainda havia
Dons em O atividade. quarto século, irmão, foi Até o quarto. um século de muita heresias e muita controvérsia. Sim, sim. Então, assim, o problema, irmão Samuel, é encontrar texto. Não tem. Não tem. Nem tem texto e nem tem provas históricas. Não né? tem. Pelo contrário, as provas históricas, como eu acabei de ler aqui, né? E tem um outro relato aqui, pastor, onde ele fala assim, o historiador Eusébio, né? Uns efetivamente expulsam firme e verdadeiramente os demônios, de modo que muitas vezes aqueles mesmos que foram purificados dos maus espíritos creem e estão na igreja, ou seja, não havia apenas manifestação dos dons, como conversões genuínas geradas por meio disso, né? Outros têm conhecimento antecipado por via, ou seja, a palavra da ciência, né? Assim como visões, declarações proféticas. Outros ainda curam os enfermos mediante a imposição das mãos e os restituem sãos. Mas ainda como dissemos, inclusive mortos foram ressuscitados e permaneceram conosco muitos anos, né? Ou seja, nós vemos a profecia, os dons de cura em plena atividade no segundo, no terceiro e no quarto século e hoje, né? De tudo que se tem notícias, se a gente pesquisar, né? Desde os tempos do Pentecoste até os dias de hoje, né? Para citar aqui, por exemplo, pastor Marcos, o senhor, no caso, como assembleiano, né? Eu também como assembleiano, para citar a história das Assembleias de Deus, né? Nós vemos, por exemplo, o relato de Daniel Berg e Gunnar Wingre, que quando chegaram ao Brasil, né? Em 1911, e iniciaram os primeiros trabalhos de oração, os cultos na casa de pessoas, né? E nós vemos, no caso, a irmã Celina de Albuquerque, né? Que foi a primeira crente batizada com o Espírito Santo no Brasil, né? Uma mulher batizada com o Espírito Santo. E a Bíblia diz, né? A Bíblia não, perdão, a história diz que Daniel Berg Gunavingre, eu tive o privilégio de ler a biografia de Daniel Berg, né, no livro Diário de um Pioneiro, né? Não sei se o senhor já teve a oportunidade de ler. Não. Diário de um Pioneiro, onde ele conta do mover de Deus que acontecia nos cultos, onde eles estavam pregando aqui e 3 quarteirões depois pessoas estavam caindo endemoniadas, pessoas sendo curadas, paralíticos andando, né? Então, a história da igreja, ela está recheada de relatos da manifestação dos dons do Espírito. Então, negar que os dons do Espírito estão em atividade é ir, primeiro, contra a Bíblia, né, que é a autoridade máxima, e segundo, ir contra a história que documenta aí de forma muito clara, né, que narra aí a atividade dos dons do Espírito. Eu tinha até feito uma anotação aqui, né, que é a questão da... a gente ia tratar. Aqui, ó, há pelo menos 3 posições em relação aos dons dentro da igreja. Primeiro, né, o sensacionista, né, são aqueles que creem que os dons de sinais registrados em 1 Coríntios 12 foram, né, restritos ao tempo dos apóstolos, nós já falamos. Para o sensacionista, esses dons não são contemporâneos, né, nem estão mais disponíveis na igreja hoje. E temos também a segunda posição, que é os ignorantes, que eu acho que ele se enquadra também, né, nesse coisa. Por quê? Eu queria que tu lesse aí 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Como o Natanael tá falando aqui, né? O Natanael é uma benção, sempre interagindo conosco aqui no chat. No livro 2000 anos de movimento carismático, de Ed Riat, ele prova historicamente que os dons sempre estiveram presentes na igreja. Perfeitamente, Natanael, perfeitamente. Né? Temos muitos relatos dados históricos, da igreja, né? Relatos históricos. 1 Coríntios 12, pastor. Verso 1. Verso 1. Muito bem. Lê aí, por favor. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Né? Então, Paulo tá. Então tem os sensacionistas, temos os ignorantes, que são aqueles que não conhecem nada sobre os dons. Né? Que havia gente na igreja que ignorava esse assunto, né? E por isso não podia utilizar, né, a riqueza dessa provisão divina para a igreja. Então, Paulo está dizendo, vocês não podem ser ignorantes acerca dos dons, mas os dons é para ser usado. Então, Paulo jamais ia se contradizer naquilo que estava dizendo.
Paulo, ele era um homem totalmente firme naquilo que falava, né? E aí Paulo está dizendo que, então, há os ignorantes, que eu acredito que o sensacionista, me perdoe eu usar essa expressão, se enquadra. Porque uma coisa apenas eu ouvir falar, mas uma coisa eu olhar para as escrituras, né? E ver que está bem claro, né, que os dons não cessaram. Né? E os dons cessarão. Pastor, você crê que os dons cessarão? Creio que os dons vão cessar. Mas enquanto a igreja estiver aqui na terra, enquanto não vier o perfeito, né, que é o estado eterno, esses dons ainda estarão aqui, né? E para a glória de Deus, é os dons que edificam a igreja, é os dons que glorificam a Deus, né? É os dons que faz a expansão do evangelho. E eu acredito que enquanto a igreja estiver aqui na terra, os dons ainda vão estar presentes, né? Porque a igreja sem dom é complicado. A gente for olhar aqui no panorama mesmo, a igreja sem dom é uma igreja incompleta, né? Incompleta. O Espírito Santo, ele não é um ser limitado. Não, ele só operou lá na época dos apóstolos, né? Mas depois que os apóstolos morreram, o cano fechou, o Espírito Santo agora não age mais, né? Agora, eu creio, o sensacionista disse, não, eu creio que Deus cura, mas diretamente, né? Mas não através de uma pessoa. O irmão Samuel tem um dom de curar. Eles não acreditam assim. Eles acreditam que você ora, mas a cura vem diretamente de Deus, né? E a Bíblia não fala isso para nós, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele dá o dom, é ele que concede os dons. E os dons que nós recebemos não é para glorificar nós mesmos. A Bíblia mostra sempre, pastor Marcos, a operação do Espírito em ação conjunta, né, com a ação humana, ou seja, os apóstolos ou os homens e mulheres de Deus pregavam a palavra, ministravam a oração e por meio da oração, né, Deus, o Espírito Santo operava ali milagres, né? Não é que o Espírito Santo fosse dependente ou só precisasse da ação humana, né? Mas porque por conta do amor de Deus pela humanidade e de Deus decidir que fosse dessa forma, né? Usando sempre ali o homem, né, como vaso para fazer ali a sua obra através do homem, né? Haja vista Deus ser espírito, né? E para interferir na esfera humana, ele precisa ali, né, do homem ser também matéria para poder interferir. Eles falam, né, eles vão até usar que na questão eles vão usar assim, Deus usou em 3 períodos, usou Moisés e Josué, né, em coisas miraculosas, depois Elias e Eliseu, né, e depois Cristo e os apóstolos. Pronto, depois, né, os dons cessaram. E aí, quando nós vamos aqui para o mesmo texto que eu mandei tu ler, que ainda está aberto aí. Sim. 1 Coríntios 12, aí tu vai ler agora o 28 ao 31 para mim, por favor. Perfeitamente. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos em outras línguas, interpretam-na todos, entretanto procurai com zelo os melhores dons. Aqui no 14, primeiro ele diz assim, procurem com zelo os melhores os dons espirituais, no 14, verso 1. Aí no 14, né, do que tu leu do 20, do 28 ao 31, ele está falando novamente que nós vamos procurar os melhores dons. Então, será que Paulo não tinha noção do que estava falando, não? Paulo tinha noção. Aqui, na realidade, aqui em Corinto, Paulo não vai tratar nada de questão de cessação de dons, nada. Paulo está tratando com uma igreja nova convertida, que não estava usando os dons, porque a igreja de Corinto, ô Samuel, eles davam mais ênfase ao dom de línguas. E aí Paulo vai combater isso, né? Paulo vai trabalhar com a igreja sobre isso, né? Então, assim, claro que se você pode ter todos os dons, mas não tiver o amor, não para nada serve, Paulo vai dizer, né? Então Paulo estava trabalhando com uma igreja nova convertida, que estava desorganizada, que tinha todos os dons espirituais, mas eram carnais, né? Então, é nessa forma que Paulo está falando,
né, na sua palavra. Paulo, Pedro, todos os apóstolos não vão citar um único texto, nem Jesus, dizendo que os dons cessaram, que os dons só serviu até a era apostólica, depois que o cano fechou, não tem mais profecia, não tem mais dom de cura, não tem mais o dom de línguas, né? Então, assim, eu queria que as pessoas que creem que os dons cessaram, né, me mostrassem texto, base bíblica, não argumentos. Argumentos, quero base bíblica. Sim, Agora, sim. nós, como continuistas, nós temos sim base bíblica, texto bíblico, que provam que os dons não cessaram. Irão cessar? Irão. Mas, enquanto a igreja estiver aqui na terra, enquanto o perfeito não vier, os dons ainda vão estar aqui na terra. E é através dos dons que a igreja vai ser edificada. É através do dom que a igreja vai se expandir o evangelho. Os dons é para glorificar a Deus. Então, meu irmão Samuel, os dons é isso, né? Para mim, eu já li a Bíblia algumas vezes e eu não achei um versículo ainda dizendo que os dons cessaram. Que eu não preciso, que os dons cessaram. Então eu preciso, se alguém encontrou esse versículo, eu queria que as pessoas me dissessem aonde é que está esse versículo, né? Mas nós encontramos textos dizendo que os dons continuam. Que os dons ainda hoje é para edificação da igreja. Pastor Enoque tá mandando um abraço e a paz do Senhor pro senhor aí no chat ao vivo. Paz do Senhor, pastor Enoque. Deus abençoe, meu irmão. Ele tava falando aqui de um texto, né, também, de João, capítulo 5, versículo 1, né? Da cura do paralítico de Betesda, né? Que tinha uma grande multidão de enfermos, mas Jesus curou apenas um, né? Paralítico do tanque. Ou seja, aquilo que nós Jesus, estávamos, né? aquilo que nós estávamos falando, né? Que, por que Deus não cura todos e tal? Quem tem dom de cura, por que não sai curando todo mundo? Porque se o próprio Jesus, que era Jesus, escolheu curar apenas um, né? Deus sabe por qual propósito ele quis curar apenas um ali. Pelo menos é isso que a história, que a Bíblia registra, né? A história não documenta se algum outro foi curado. A Bíblia diz que no movimento ali das águas, né? Segundo também alguns teólogos, né? Esse texto não consta nos manuscritos mais aceitos, né? De que o anjo... A Bíblia usa colchetes, né? De que o anjo descia, né, e movimentava as águas e algumas pessoas ali eram curadas. Alguns dizem que era uma tradição dos judeus, né, uma tradição pagã de algumas... Diz que até ali onde ficava ali o tanque de Betesda, né, havia algumas imagens, né, dizendo que era um templo pagão, só que a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que era uma festa que estava havendo em Jerusalém, no templo, né, que podemos dizer assim, o templo que Salomão construiu, e dentro dessa festa, do lado de fora, no tanque, em hebraico chamado Betesda, né, que a palavra Betesda no hebraico, né, é a junção de duas palavras, né, Beit, que é casa, e Hesed, que significa misericórdia, né, e quando você junta essas duas palavras, Beit, mais a palavra Hesed, significa casa de misericórdia, né, isso. Então, ali a misericórdia de Deus, eu creio que agia através, né, daquele anjo que descia e muito mais por meio da ação de Jesus quando chegou ali para curar o paralítico de Betesda, né, pastor? Então, assim, a gente... eles dizem, não, foi só na época apostólica, mas o irmão já citou aí questão de Filipe. Filipe não era apóstolo, né? Estevão. O irmão citou também aí as filhas de Filipe, né? As filhas de Filipe, sim. Que são profetizavam. Ágapo, que não tinha nada a ver com apóstolo, ele não era apóstolo, era profeta. Ele era profeta. Como profetizou Joel disse, duas né, vezes. Os dons e o poder do Espírito seria o derramado Ágapo profetizou sobre toda duas vezes. carne. Profetizou a morte de Paulo, né? E também profetizou a grande fome. Então, assim, então o que é que eles fazem com um texto desse? Eles dão a manobra do jeito deles. Porque faz um malabarismo teológico, né? Exatamente. Eu tenho que crer naquilo que a Bíblia me diz. Se a Bíblia está dizendo que o Ágapo era profeta e que ele profetizou, então o que é que eu tenho que fazer? Crer na Bíblia. O que é que eu tenho que fazer? Eu vou dizer, não... Ou você decide crer ou então você rejeita, né? Para dizer que não existe, né? Mas, e rejeitar no caso, você... É aquela velha problemática, né? Contra fato não há argumentos, né? Aí lê de novo aí, o irmão tá no mesmo, ainda tá em tá aberto 14, aqui o texto. 39 e 40, lê aí, 14, versículo capítulo 39 14, 40. Versículo 39 e 40. 39 e 40.
O que diz aí? Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Pronto, aí olha aí o que é que ele está dizendo. Então, ele está dizendo, Paulo, então ele, o sensacionista, pega o texto aqui de Coríntios 13, né? Diz que esse perfeito é o cano e que os dons aqui, os dons de profecia, cura e línguas cessaram. Agora Paulo está dizendo o que aí? Procurai com zelo o quê? Dom de quê? Profecia, olha aí. Profecia, falar em línguas. Então, meu irmão, o próprio Paulo ele vai construir o seu argumento, né? Bem sólido e não desconstrói. Paulo constrói para depois desconstruir. Não, Paulo ele vai falando todo o tempo. Então, Paulo está dizendo aí que procurar com zelo os dons de profetizar, de falar em línguas. Como é que o sensacionista diz que o falar em línguas, né? Que esse dom cessou, que o cura também cessou e que a profecia cessou? Que Paulo está dizendo, pedindo. Paulo está falando para quem? Para os apóstolos? Paulo não está falando. Para a igreja. Paulo, os dons só serviram para os apóstolos. E Paulo está falando para quem aí? Para apóstolo? Para a igreja. Paulo está falando para uma igreja de Corinto. Né? Então, não era, ou a igreja era todas eram apóstolos. Porque Paulo vai dizer, nem todos são apóstolos, nem todos, né, profetizam, nem todos estão. Porque os dons, eles distribuídos. Né? A mão serve para uma coisa, o pé serve para outra, o olho serve para uma função. Então, os dons é isso. Então, Paulo está dizendo. Então, pegar esse texto aqui e dizer que o perfeito, né? Aqui é o cano que se fechou. Eu desconstruir tudo aquilo que Paulo vai falar no contexto remoto. Porque se você olhar no contexto remoto que Paulo vai desenvolvendo o argumento dos dons espirituais, ele vai procurar com melhores dons, principalmente de profetizar, de falar línguas, etc, etc, etc. Se Paulo tivesse falando aqui em Coríntios 13, que os dons de língua, e que cura e profetizar cessariam, Paulo ia repetir isso no capítulo 14? Não. Ele ia mudar contra a sua própria fala, né? Ele tá indo, ele não vai se contradizer. Né? Então, o Paulo era continuista. Sim, sim. Paulo era continuista. Então, eu fico com Paulo e com as escrituras. Perfeitamente. Pastor, a gente vai para um rápido intervalo para a gente se hidratar, tomar uma água. E você que tá ligadinho aí com a gente, vai compartilhando, tá certo, essa live. Curte, comenta, deixa aí o seu comentário. Se você tiver alguma pergunta, irmão Alisson, o número do WhatsApp tá fixado aí no chat. Fixa aí pra gente nos comentários aí, pro pessoal mandar a sua pergunta aí, tá certo, gente? A gente vai ter um espaço aqui para responder as perguntas, aqueles que quiserem mandar perguntas aí no WhatsApp da TV Quixadá na Mídia, tá certo? O nosso diretor, o irmão Alisson, vai estar deixando aqui aí no chat ao vivo o número da TV Quixadá na Mídia. Você entra em contato, tá certo? Manda sua pergunta que a gente vai estar respondendo, manda sua dúvida que a gente vai estar tirando aqui a sua dúvida, tá certo? É rapidinho, gente. Toma aquela água, toma aquele café, que daqui a pouco a gente volta com mais. Tá na Bíblia. Olá, você já ouviu falar da TV Quixadá na Mídia, a TV cristã que veio para fazer a diferença na cidade de Quixadá. Uma TV onde você vai estar encontrando muitas pregações, louvores para a edificação da sua vida e da sua família. TV Quixadá na Mídia, uma TV sempre inovando e crescendo na cidade de Quixadá. Olá, gente, aqui é o Kleber e Tainara, passando aqui para lembrar para você que todas as sextas-feiras acontece o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, a partir das 18 horas, não é isso, Kleber? Sim, um bate-papo santo e abençoado. É isso aí, na TV Quixadá na Mídia. TV Quixadá na Mídia, a TV que veio abençoar a sua vida. Filha, não tem segredo pra me buscar, não existe hora e nem lugar, a todo momento. Olá, eu passei aqui para te convidar e te lembrar que toda sexta-feira às 8 horas da noite tem um programa AltaCast, diretamente do canal do YouTube da TV Quixadá na Mídia. Logo após o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, tem o meu programa, um programa especial, um programa abençoado que vai abençoar a sua vida através de testemunhos e experiências sobrenaturais da vida de cada convidado que teve sua vida transformada por Deus, tá certo? Então tá lançado o convite, eu te espero lá.
toda sexta-feira a partir das 8 horas da noite no canal do YouTube da TV Quixadá na Mídia. Até lá! Você que quer comer no melhor espetinho da cidade de Quixadá, vem pro Espetinho do Neném. Abrimos às 5 horas da tarde e fechamos às 11 horas da noite. Temos o nosso espetinho, baião de 2 e arroz cremoso. E suco natural e refrigerante. Nosso endereço é Rua Nossa Senhora Rainha do Sertão, número 87. Vem! Olá, eu sou o cantor Alexandre Pinheiro e estou ligado na TV Quixadá na Mídia. Olá pessoal, eu sou o cantor Orlando Filho, estou ligado na TV Quixadá na Mídia. Deus abençoe. Olá, eu sou o presbítero Tiago, estou ligado na TV Quixadá na Mídia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem fala é a Samara Lima, sou cantora e compositora e estou participando da TV Quixadá na Mídia. Fala, gente! Olha nós aqui de novo com Tá na Bíblia. Recapitulando, nós estamos falando aqui, eu juntamente com o pastor Marcos, sobre, né, os dons do Espírito. Você acha que os dons do Espírito cessaram? Você acha que os dons do Espírito ainda estão em atividade? Que ainda hoje, né, há a operação do Espírito Santo por meio dos dons? Manda sua pergunta, deixa sua pergunta aí no número da TV Quixadá na Mídia, porque nós vamos estar respondendo, tá certo? Quem tiver dúvida aí, deixou lá, Alisson, o número no chat. Fixa lá o número do chat lá para o pessoal poder mandar sua pergunta, tá certo? Pastor Marcos, falando sobre os dons do Espírito, né? Como a gente estava falando sobre os dados empíricos, ou seja, os dados que a gente pode sintetizar por meio das experiências que a gente tem, né? A gente, enquanto estava conversando aqui, eu me lembrei de um fato, né? Há muitos anos atrás, né? Quando eu era um pouco mais novo na fé, né? Eu acho que eu tinha, em média, os meus 22 para 23 anos por aí. Faz alguns anos já essa experiência, né? Foi na igreja em que eu congrego. E uma irmã que congregava conosco, né? Congregava assim, frequentava, né? De vez em quando. E ela tinha falado que tinha feito um exame, né? E o ovário estava fora do lugar e ela estava com risco, né, de ter que fazer uma cirurgia para poder tirar, né, o sistema reprodutor. E ela pediu oração, né? E eu disse, irmã, a gente vai orar, né? Com certeza, mas à noite você vá na igreja, vá no culto. Ela foi à noite, né? E eu estava pregando lá, não lembro agora o que foi que eu preguei. Eu sei que quando foi no final, o Espírito Santo falou comigo, né, para me chamar ela para frente. Eu chamei, né, e comecei a orar. Aí eu pedi para uma irmã impor as mãos sobre ela, né, e ministrei lá. Inclusive até ela caiu, né, assim, caiu não possessa, né, mas caiu lá, como se fosse assim anestesiada, né, pelo Espírito Santo. E poucos dias depois ela foi fazer o exame e o exame constatou que o ovário tinha voltado para o lugar, né, ou seja, tinha saído do lugar. E através não da minha pessoa, né, mas através do Espírito Santo, né, e da oração que eu ministrei, o ovário dela voltou para o lugar e ela inclusive teve um filho. Bênção, né? de Deus. Então, pastor, a gente tem muito, se a gente fosse parar aqui para contar, né? Outra experiência muito marcante, pastor, me permita por gentileza falar isso aqui. Eu estava numa cruzada com o pastor Wagner lá na cidade de Choró, né? Pastor Wagner, um abraço para o senhor, Deus abençoe, sua família, igreja também, né? Mencionar aqui o nome do homem de Deus. E ali,
a gente recebeu o convite, né, para participar ali como colaboradores da cruzada, né, na parte ali do apoio, da oração, da intercessão. E a gente foi, né, eu e a minha esposa. E ali nós oramos por uma mulher, pastor, que ela estava há 17 anos sem levantar da cadeira de roda. Há 17 anos, isso foi muito marcante, eu nunca vou me esquecer disso, né? Foi esse ano ainda, não lembro exatamente agora a data, mas isso foi muito marcante. Nós oramos por essa mulher, eu e a minha esposa, né? E oramos, ministramos ali a cura. E às vezes a gente é um pouco incrédulo, né? Às vezes a gente não, né, por conta de muitas coisas que acontecem, às vezes a gente quer desacreditar, né? Só que a gente tem que lembrar que quem faz a obra não somos nós, né? É Deus, é o Espírito Santo. E eu orei por aquela mulher juntamente com a minha esposa e eu disse para minha esposa: amor, eu creio que eu vou voltar aqui outra vez e vou ver essa mulher andando, né? E aí eu virei as minhas costas, levantei e fui assim andando, né, de costas para a mulher para voltar para o meu lugar, né? Quando eu viro as costas assim, que eu olho para a direção da cadeira de roda, cadê a mulher? Né? E quando eu olho a mulher, tá em pé lá no altar, ou seja, Deus levantou a mulher da cadeira de roda, a mulher passou a andar, né? Meu pai da mesma forma orou por uma mulher e ela levantou da cadeira de roda. Então, como eu digo, os testemunhos são inúmeros, se a gente fosse parar aqui para contar, né? Irmão, falando sobre isso, que só bem rapidinho também o testemunho, na hora, né? pastor. Tinha um irmão na nossa igreja, tem um irmão na nossa igreja que o irmão conhece, o missionário Cícero. Sei. Ele foi pro hospital muito mal, hospital de regional aqui de Xeramubim. E é lá, quando chegar lá que bateram o exame, ele tava com água nos pulmões, água nos rins, e o coração dele tava crescido, né? Tava abrindo, mas não tava fechando direito. Ou seja, tava muito mal. O diagnóstico do médico era praticamente morte. E aí, no dia 27 do mês passado, eu fiz questão de anotar, tá na minha Bíblia lá que eu anotei. Eu digo, irmãos, os irmãos creem que Deus pode visitar o missionário lá no hospital, creu. E a gente levantou um clamor, sabe? A igreja levantou um clamor pelo irmão. Quando foi no outro dia, a notícia, a água dos pulmões tinha saído, a água dos rins. Glória a Deus, pastor. Pulmão tinha, os coração voltou a funcionar como era, né? E aí os médicos chegou lá e disse, vocês são crentes, né? Somos. Ah, tá aí a explicação. Tá explicado. Então assim, o que a gente faz com todos esses testemunhos? E você vê que a incredulidade deles é tão grande, né? Que eles não só desacreditam desses testemunhos, né? Dessas experiências, como eles chegam a zombar, né? Eu já vi alguns debates principalmente em línguas, de né? sensacionistas, sim, perfeitamente. Era isso que eu ia falar. Zombando, né? Das línguas estranhas, né? E outra coisa também que eles falam a respeito das línguas, né? Que as línguas de Atos 2 não eram línguas estranhas, né? Mas eram idiomas humanos. E eu estava assistindo uma aula com um professor de grego, né? O professor Mateus Rangel, e ele estava ensinando sobre essa questão de Atos 2. E ele disse que Lucas ali estudou Aristóteles, né? Que era um filósofo e médico grego, e ele estudou a parte da questão da linguagem. E ele falou que Aristóteles classifica a linguagem em 3 estágios, né? O primeiro estágio é glossa, né, que no grego é a palavra para línguas estranhas, né, que é um termo técnico, que é feito glossolalia, falar em outras línguas, né? A primeira fase da linguagem é glossa, que é justamente, ele compara com uma criança que está ainda, não sabe falar, mas já faz alguns pequenos barulhos, né, ininteligíveis. A segunda fase da linguagem é o logos, que são pequenos discursos ou pequenas frases. E a terceira fase da linguagem é dialectos, ou seja, que é a pessoa falando ali fluentemente. Então ele faz a diferenciação desses 3 termos em Atos capítulo 2, do versículo 4 ao 6, né? Quando eles dizem ali, cada um se ouvia falar na sua própria língua, né? E a Bíblia diz que ali havia judeus partos, medos, nações, né? elamitas, de Cirene, da Ásia, da Panfilha, Egito, enfim, Capadócia, judeus de todas as partes do mundo, né? E ele explica ali que o que houve, na verdade, foi um duplo milagre. Ou seja, tanto a descida do Espírito Santo, né, para habitar ali sobre os crentes, quanto a mensagem que os apóstolos falavam em línguas estranhas, o Espírito Santo interpretava,
né, e traduzir essa mensagem para o ouvido deles na língua materna deles, né? Então, ali realmente Lucas faz a questão de diferenciar os verbos. Em Atos 2:4, o termo para línguas ali não é dialectos, ou seja, idioma, né, a fala, a língua não faz referência à língua da nacionalidade, né? O termo em Atos 2:4 ali é glossa, que quer dizer o quê? Né? Esse discurso ininteligível que ninguém consegue entender. E em 1 Coríntios 14, né, o apóstolo Paulo fala, 1 Coríntios 14:2, que aquele que fala em línguas não fala a homens, mas em mistério fala com Deus, né? E ali realmente, em Atos 2, foi um milagre, né? Porque como é que havia 16 nações ali? Se você for olhar, ia 16 nações. Sim, sim. E, primeiro, o Pentecoste foi um grande avivamento que o próprio Jesus, né, prometeu aos discípulos. E na hora que eles começaram a falar em línguas, né, as 16 nações que estavam lá, eles entenderam na sua própria língua. Então eles diziam assim, esses homens estão embriagados, né? Então, assim, os sensacionistas, alguns deles radicais, se não tiverem cuidado, eles blasfemam contra o Espírito Santo. Porque o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É você atribuir, né, aquilo que o Espírito Santo está realizando a espírito imundo, né? Sim, sim. Então, assim, essas experiências, será que os assembleianos, todas essas milhares de pessoas que falam em línguas, que foram batizadas com o Espírito Santo, será que essas pessoas foram enganadas, estão sendo enganadas? Então, eu acho muita incoerência essa questão do sensacionista. Eles realmente debocham mesmo dos pentecostais. Claro que haja vista que há muito exagero, né? Isso aí a gente também tem que há muito exagero, né? Muita meninice, que eu já presenciei muita meninice na igreja. Mas o fato de ter muita meninice, o fato de ter muito exagero, não anula, né? Não de anula, forma nenhuma. não anula nada, né? Porque eles não acreditam que em línguas estranhas, né? Eles acreditam que as línguas cessaram. Justamente. Por isso que eles ficam se debochando e aquela coisa toda. Mas eu fico com a Bíblia, né? Eu não vou ficar com argumento de homens. Porque nós acreditamos nas solas escrituras, né? Que é a Bíblia e a nossa única regra de fé. Inclusive, a Bíblia está repleta de textos sobre as línguas estranhas, né? Atos capítulo 10, a partir do versículo 40, né? Falando de Cornélio, né? Quando Cornélio foi batizado com o Espírito Santo enquanto Pedro falava, e todos ali passaram a falar em outras línguas, né? Fora de Atos capítulo 2, né? Então nós temos diversos testemunhos sobre isso. Exatamente. Então a Bíblia é completa, né? A Bíblia toda, né? Então o próprio Paulo vai falar sobre... Então por que Paulo está tratando justamente sobre a língua, sobre essas questões aqui em Corinto? Porque, como a gente já falou, Corinto era uma igreja nova convertida, né? Então eles davam mais ênfase nessa questão de falar línguas, né? E aí Paulo o negócio estava desorganizado. Então Paulo foi tentar organizar as coisas, né? Mas Paulo disse, não proibais, né? Assim que Paulo vai falar, não proibais o irmão de falar em línguas. Não é porque está tendo exagero que você vai proibir, né? E eu falo assim, pastor, até com um certo receio, né, de igrejas, né, pentecostais, inclusive a Assembleia de Deus, muitos pastores proibindo, né, nas igrejas o falar em línguas, não aceitam mais que pessoas se levantem para profetizar, né, durante o culto, né, porque usam o argumento da decência e ordem, né? Só que se a gente for ver, como o senhor mesmo falou aí, no contexto histórico, né, o contexto remoto de 1 Coríntios 14, Paulo vai escrever sobre a decência e ordem justamente para sanar esse problema, porque assim, os dons do Espírito, eles eram uma novidade na igreja, da igreja de Corinto, né? Então, por conta dessa novidade, essa explosão dos dons do Espírito, as pessoas não estavam ali, né, sabendo dominar, se controlar ali para que a palavra de Deus pudesse ser pregada, né? Não é que nós estamos aqui fazendo uma defesa que o culto vai ser uma bagunça, você vai passar o tempo inteiro falando em línguas, né? Mas Paulo diz que aquele que fala em línguas, levante um ou dois, né? Então, a organização, Paulo está organizando a questão do culto. Paulo está dizendo assim, olha, vocês, é bem sabido que vocês sabem
que os dons tal se cessou. Não. Vocês não podem falar em língua tal. Não é porque esse dom só é para mim, que sou apóstolo. Não. Paulo está dizendo Paulo está tratando da igreja de Corinto. Não, a igreja de Corinto não era uma igreja composta só de apóstolos. Paulo está dizendo aqui, vocês podem procurar com zelo os melhores dons de profetizar, de falar línguas. Então, se Paulo está dizendo isso, então Paulo está falando para uma igreja, não para um grupo de apóstolos específico, né? Então, dizer que os dons cessaram é pegar os textos bíblicos e fazer o que com o texto bíblico que está dizendo? O nome do programa é o que? Está na Bíblia, né? Está na Bíblia, Está perfeitamente. na Bíblia. Está na Bíblia que os dons não cessaram, mas não está na Bíblia que os dons cessou. Justamente. E aqui a gente só fala o que está na Bíblia, né? O que não está na Bíblia a gente, né, rejeita, porque nós cremos, né, na autoridade e na inspiração das Escrituras. Pastor Marcos, eu creio que nós falamos, né, aqui do assunto do que deveria ser falado, né? Se o senhor tiver mais alguma consideração final a respeito, né, deixar aí o seu contato, as suas redes sociais, para quem quiser acompanhar o senhor, o nome da igreja, né, endereço, tudo direitinho, tá certo? A nossa igreja, a sede, né, fica ali localizada no bairro Renascer, na rua José Cazuza Lopes, e nós também temos uma congregação aqui bem próxima aqui da rádio, que já dá na mídia, aqui. Você que mora aqui na proximidade, né, de São João, eu queria visitar uma igreja, então nós temos um aqui bem pertinho, né, a Rua Brasil. Perfeitamente. Né? Então, eu tenho um canal no YouTube, né, que é Marcos Entendendo as Escrituras. Se você colocar Marcos Entendendo as Escrituras, vai aparecer meu canal. Eu dou muitas dicas de livro, né, e falo muitos assuntos que com certeza irá tirar suas dúvidas, né, sobre as contradições da Bíblia, se a Bíblia tem contradição. Agora eu descobri de quem era aquele canal que tava fazendo pergunta naquele dia do debate do pré-tribulacionismo versus pós. Eu vi Marcos Entendendo essa Escritura. E quem é esse Marcos? Então, esse canal, agora eu descobri que é o senhor, pastor. Muito bem, muito bem. Deixei de gravar. Interessante. Deixei de gravar uns dias, mas eu vou voltar novamente, né? Sim, então, assim, a nossa sede fica ali no Renascer, na rua José Cazuza Lopes. E nós também temos uma congregação aqui na Rua Brasil, aqui próximo da rádio, TV que já dá na mídia. Então você é o nosso convidado. Nossos cultos aqui na congregação na segunda-feira, na sede é na quarta e nos domingos. Se você quiser fazer uma visita, será muito bem-vindo. Perfeitamente. Pastor Marcos, muito obrigado pela sua presença, tá certo? Amém, muito obrigado pela disposição de ter atendido o nosso convite, tá certo? Que Deus em Cristo possa abençoar poderosamente o senhor. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês, tá certo? Muito obrigado pela paciência aí com a gente, tá bom? Eu creio que a gente vai estar trazendo muitas outras pessoas, muitos outros convidados. Vai ter muito assunto bom, tá certo? Então, gente, não perde aqui as transmissões ao vivo da TV Quixadá na mídia, tá bom? Quem quiser seguir lá o nosso podcast, @TaNaBíbliaOFC lá no Instagram, segue lá, tá certo? Quem quiser seguir a minha rede social também, @Samuel com 2 L's, Costa Oficial, segue lá, porque a gente vai sempre estar postando novidade a respeito do podcast, de quem a gente vai trazer, tá bom? Então, gente, muito obrigado, que Deus te abençoe e até o próximo programa, Tá na Bíblia. Olá, você já ouviu falar da TV Quixadá na mídia, a TV cristã que veio para fazer a diferença na cidade de Quixadá. Uma TV onde você vai estar encontrando muitas pregações, louvores para a edificação da sua vida e da sua família. TV Quixadá na mídia, uma TV sempre inovando e crescendo na cidade de Quixadá.
Olá, gente, aqui é o Kleber e Tainara, passando aqui para lembrar para você que todas as sextas-feiras acontece o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, a partir das 18 horas, não é isso, Kleber? sim, um bate-papo santo e abençoado. É isso aí, na TV Quixadá na mídia. TV Quixadá na mídia, a TV que veio abençoar a sua vida. Filha, não tem segredo pra me buscar, não existe hora e nem lugar, a todo momento. Olá, eu passei aqui para te convidar e te lembrar que toda sexta-feira às 8 horas da noite tem um programa AltaCast, diretamente do canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Logo após o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, tem o meu programa, um programa especial, um programa abençoado que vai abençoar a sua vida através de testemunhos e experiências sobrenaturais da vida de cada convidado que teve sua vida transformada por Deus, tá certo? Então tá lançado o convite, eu te espero lá. Toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, no canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Até lá! Você que quer comer no melhor espetinho da cidade de Quixadá, vem pro Espetinho Nenê. Abrimos às 5 horas da tarde e fechamos às 11 horas da noite. Temos o nosso espetinho, baião de 2 e arroz cremoso. E suco natural e refrigerante. Nosso endereço é Rua Nossa Senhora Rainha do Sertão, número 87. Vem! Olá, eu sou o cantor Alexandre Pinheiro e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Olá pessoal, eu sou o cantor Orlando Filho, estou ligado na TV Quixadá na mídia. Deus abençoe. Olá, eu sou o presbítero Tiago, estou ligado na TV Quixadá na mídia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. É que quem fala é a Samara Lima, sou cantora e compositora e estou participando da TV Quixadá na mídia